Olá, bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião com vocês. Hoje o nosso encontro, será reflexões da terapia sobre a construção do direito moderno. Eu sou a Giovana Amorim, sou psicóloga, sou professora e sou psicoterapeuta de crianças, jovens e adultos. Vamos iniciar hoje a nossa mesa. Enquanto psicóloga, né, uma das questões que a gente sempre é atravessada no meio da saúde mental ainda são perspectivas e definições iniciais em relação à medicina, psiquiatria. Né? Então, eu acho importante que, por mais que, enquanto psicóloga, nós questionemos algumas características de diagnóstico vinculados ao saber médico, ainda assim, eu acho importante iniciar a mesa com essas definições, até para a gente entender algumas diferenciações que nós temos enquanto saber da psicologia, né? Então, para a psiquiatria, né, esse diagnóstico de borderline será um diagnóstico um pouco mais cristalizado, né, para alguns comportamentos. Então, uma coisa, né, uma referência muito utilizada é o próprio CID-10, né, que vai falar sobre borderline, uma perspectiva de um transtorno de personalidade, sempre atravessada com essa perspectiva de uma instabilidade emocional. Outra coisa que o CID-10 também nos traz é essa tendência nítida de agir da pessoa, né, com transtorno de personalidade borderline. Vai existir essa tendência nítida de agir de modo imprevisível, sem considerar algumas consequências. Isso é uma das coisas que também os médicos observam muito, né? A psiquiatria. Também vai falar de um comportamento de um humor imprevisível, né, com algumas tendências de incapacidade, o que a medicina traz é uma incapacidade dessas pessoas de controlar alguns comportamentos impulsivos e uma tendência a adotar um comportamento briguento, entrar em conflitos com o outro, né, trazer algo muito citado no CID-10 em relação ao borderline, é atravessar essa questão da impulsividade, essa dificuldade de controlar algumas emoções, essa instabilidade desse humor nas relações afetivas. Essa estabilidade, né, emocional, essa falta de controle, é caracterizado pela psiquiatria como um tipo borderline. E eles também vão falar sobre uma questão de perturbações em relação à autoimagem, que essa pessoa pode ser atravessada, questões, né, em relação a projetos e preferências pessoais, muito o retorno para si também. Tem uma sensação, né, a psiquiatria vai falar sobre, é comum pessoas com borderline ter uma sensação crônica em relação ao vazio existencial, né? Em relação às relações interpessoais, afetivas, elas sempre são intensas, instáveis, né? Acaba afetando ali o sujeito e o entorno dele, essas pessoas, né, que se relacionam com pessoas com borderline. E também pessoas com borderline, de acordo com o CID-10, terão uma tendência a adotar algum tipo de comportamento autodestrutivo, né? Podem ser de formas com o corpo, mas também com as relações, né? Esses sentimentos serem atravessados por questões de autodestruição. Podem também existir, né, algumas tentativas de suicídios e pensamentos suicidas também. Algo também, outra referência também da psiquiatria, né? Também da medicina, é o DSM-5, que vai trazer que o transtorno de personalidade borderline tem um padrão global de instabilidade, também, assim como o CID-10 também fala sobre a instabilidade, e também atravessamentos em relação aos relacionamentos interpessoais, né? Terão aí alguns conflitos ali. Também, assim como o CID, traz questão de autoimagem e impulsividade, que pode começar no início da idade adulta e estar presente em variados contextos.
Esses são parâmetros do diagnóstico visto a partir de um saber médico, né? Então, algo cristalizado, fechado a comportamentos. Quando nós entramos, né, no viés da gestalterapia, da psicologia, a gente já foca numa questão do sujeito, né? Como aquele sujeito, aquela pessoa, né, que tem o diagnóstico de borderline, que é atravessado por essa questão existencial de uma pessoa que vive no mundo a partir de um diagnóstico de borderline, a gente precisa entender como é para aquela pessoa, como ela se sente naquele diagnóstico. Por mais que pessoas tenham os mesmos diagnósticos, por mais que nós trabalhemos com várias pessoas com o mesmo diagnóstico, cada pessoa viverá de uma forma única a partir disso. Então, a gente precisa perceber como aquele sujeito é ter borderline, como aquilo atravessa a vida dele e as relações dele. Então, nessa perspectiva, a gente também percebe, né, que tem uma questão, pessoas com borderline, o fato de ela precisar chamar atenção, né, que chama atenção para o fato dessa pessoa, né, como a forma como ela se relaciona. Chama atenção para o fato de que, neste modo de estar no mundo, né, o sujeito chega a perder, em alguns momentos do seu desenvolvimento, as fronteiras entre tempo, espaço e relação com o outro. A gente percebe muito essas dificuldades, esses atravessamentos, né, é algo que faz aquele sujeito realmente sofrer e também essas relações interpessoais. Algo muito presente, né, quando você escuta, você, né, tem um processo de cuidado com pessoas com borderline. Essa constante ameaça que ele tem do sentimento de abandono. Então, a forma dele estar no mundo, né, o que nos chama a atenção, porque a forma como o sujeito se coloca no mundo é muito atravessado a essa ameaça constante desse sentimento de abandono que ele se coloca. Enquanto bastante terapeuta, a gente reconhece que as pessoas classificadas como borderline são aqueles que utilizam, a gente vai perceber que são pessoas que se ajustam de uma forma neurótica ou psicótica, né, fazendo uso de um ou de outro conforme a situação. Então, para a gestalterapia, a gente parte do pressuposto que é um ajustamento do sujeito. É a forma como ele conseguiu se ajustar às questões sociais. Então, a gente percebe como esses ajustamentos, ora psicóticos, ora neuróticos, nas relações afetivas, também é uma forma de lidar com esse mundo, com essas relações afetivas. Então, aqui a gente já tira de um lugar cristalizado que às vezes ocorre na medicina, né? Aqui a gente tem um ajustamento e como a forma, a gente tenta perceber a forma como esse sujeito se ajusta a essa realidade dele. Então, a gente precisa sempre perceber, né, como a forma como ele se coloca nas relações. Algo muito importante também é a questão do contato, né? Para o sujeito borderline, há uma constante ameaça. O sentimento de abandono do outro é algo que a gente percebe, que gera na escuta desse sujeito, que o atravessa de uma forma muito constante. É esse sentimento de abandono do outro, né? Essas afetações, né, que provocam. Então, em qualquer separação do outro, tais sentimentos se manifestam com muita intensidade. Então, se aquele outro, né, se uma pessoa com diagnóstico de borderline se sente ameaçada por esse sentimento de abandono, isso já pode atravessar esse sujeito de uma forma instável. É algo que a gente já percebe que pode ter uma mudança ali em relação a como ele se sente diante daquela pessoa. Então, essa é uma fala que nós explicamos muito em relação a pessoas com borderline, esse medo, esse receio, esse sentimento de abandono, né? Então, uma coisa que também a gente percebe muito
é a dificuldade, né, esse contato com o outro, uma pessoa com borderline tem essa dificuldade com o contato com o outro, né? Esse contato bom, como é que a gente vai dizer de um contato sai de lugar, né? De um contato bom, poderia ser usada a palavra talvez um contato funcional, tipo assim, acho que poderia adentrar dessa forma, é que o bom contato ele é raro, já que entregar-se ao outro conduz facilmente a uma dificuldade, uma confluência, né? Da qual ele precisa escapar rapidamente, para não ser, a gente vai utilizar engolindo. Então, existe uma dificuldade desse contato bom, porque se entregar para esse outro, se abrir para esse outro, é algo que o ameaça. Então, isso pode atravessar alguns sentimentos de não pertencimento e gerar outros sentimentos de não pertencimento também. Então, na psicologia, uma vertente também no olhar quanto o terapeuta, nós percebemos que o transtorno de personalidade borderline não é estritamente uma patologia, né, como colocado em alguns manuais, digamos assim, mas é a forma como aquele sujeito conseguiu estar nessas relações, a forma como esse sujeito consegue se ajustar ao meio que ele está inserido. Então, ora, ajustamentos atravessados por ajustamentos psicóticos, ora, atravessados por ajustamentos neurológicos. Né? E isso, claro, provoca atravessamento em relação à questão de mal-estar aquele sujeito, ou em relação às pessoas no entorno, né? Por conta da dificuldade desse contato bom, esse contato funcional, digamos assim, esse bom contato, né? Existe uma dificuldade de estar nessa relação a partir desse bom contato, por conta desse sentimento de abandono, que às vezes é muito constante, é algo que o ameaça, que o provoca. Quando o sujeito se conecta de alguma forma com esse sentimento de abandono, isso atravessa de uma forma com muito sofrimento, com muita dor. E aí vem essa instabilidade aí, tipo, uma instabilidade emocional, ora uma irritabilidade, ora uma tristeza, um vazio existencial, né, que ainda é mais profundo ainda. Então, eu trouxe a referência do Bauman em relação às expressões como modernidade líquida e a vida líquida, propondo uma metáfora da fluidez ou liquidez para caracterizar a experiência humana na relação comum e com os outros homens. Dentro desse contexto do capitalismo neoliberal contemporâneo, depende tanto no mercado quanto nas relações. Hoje tudo é líquido e fluido. A referência que eu trouxe, né, é porque alguns estudos relacionam esse contato, que não é tão bom, às vezes é um contato intenso demais, e não é porque é intenso que é bom, né? Às vezes esse intenso pode ser autodestrutivo, e líquido e vazio. Então, por isso que essa referência ao Bauman em relação à habilidade líquida, porque, ora, é algo que a gente pode perceber em pessoas atravessadas com os fenômenos, né, fenômenos atravessados na questão do borderline, essa liquidez, né, esse esvaziamento, às vezes, ora, por conta também de uma alta intensidade. Né? Essa intensidade é uma intensidade que você não consegue ter um contato bom ou mínimo com esse sujeito. Então, quando a gente, né, se depara com uma pessoa, um sujeito com borderline, a gente precisa entender que tem que ser a partir de uma perspectiva de cuidado. Esses cuidados é a forma como um profissional, a rede de apoio desse sujeito pode facilitar esses cuidados, né? Esse sujeito precisa, às vezes, de algum acolhimento, né? Então, a principal, né, o principal ponto
é o acolhimento, e quando a gente fala de acolhimento desse outro, né? Um acolhimento mesmo, um acolhimento esse que a psicologia, né? Pode gostar de terapeuta, é um acolhimento que não existe um julgamento, um pré-ideia de como o sujeito se constitui. Não sou uma pessoa com borderline, né? Me procura ou algo do tipo em relação à sua terapia, procura esse lugar de escuta da psicologia, sempre será no lugar de não saber. A gente precisa entender como para aquele sujeito esses são os fenômenos, né? Do borderline, por exemplo. Então, como para aquele sujeito ele se sente naquele lugar. Então, não sou eu que falo o que é borderline para o usuário, para o cliente, né? Ele é quem me diz como ele se sente em relação a isso, como ele se coloca nas próprias relações. Por isso que o acolhimento é tão importante. Porque se a gente se coloca num lugar em que a gente sabe muito mais que o outro não consegue falar. E a gente também não consegue escutar. Então, a gente precisa sempre estar no lugar de acolhimento, de escuta ativa. Né? Tanto que o Bauman fala sobre essa questão dessa liquidez, e eu coloco também que essa escuta, é uma escuta qualificada, é justamente um processo de resistência para essa liquidez, essa contemporaneidade, que tudo é muito rápido, tudo é muito. Né? E aí, esse espaço de acolhimento, de escuta ativa, precisa ser minimamente ético, né? Seja em qualquer categoria profissional da saúde, precisa ser ético para aquele sujeito se sinta minimamente seguro para falar, para colocar suas dores, seus sofrimentos. Então, para isso, a gente precisa sempre pautar uma escuta ativa e de muito acolhimento, sem julgamentos do que aquilo que nos diz, ou sem sensacionalismo, ou, digamos assim, receita de bolo, de como aquela vida daquele sujeito vai melhorar, de forma nenhuma. Então, sempre uma atitude, né, que seja marcada pelo respeito a essas diferenças, né, a diferença do outro. Algo muito importante também, que de alguma forma, até em relação à história do Brasil, nossa história em relação ao antimanicomial, é favorecer a autonomia desse sujeito, que de muitas vezes é retirado, seja por um saber, né, de uma questão farmacológica, que tira ali a autonomia do sujeito, no sentido dos próprios sentimentos, existe um silenciamento desse sofrimento a partir da medicalização. Então, o que a gente busca, na verdade, é o contrário, né? Favorecer essa autonomia. Isso não quer dizer, claro, que se um paciente precisar de uma medicação, claro, né? Existe encaminhamento psiquiátrico e tudo mais. Mas a gente não trabalha somente nessa perspectiva, né? A gente trabalha uma perspectiva de uma escuta ativa, de um acolhimento, de busca de autonomia. Né? Outra conduta também importante é ampliar as possibilidades de expressão. Então, a forma como esse sujeito se expressa, às vezes, é de uma forma mais cristalizada, mais concreta, não mergulha tanto nos próprios sentimentos. Então, a gente busca, né, uma conduta de possibilitar essa forma de expressar esses sentimentos. E uma forma também de expressar esses sentimentos dos usuários, dos clientes ou pacientes, é privilegiar essa experiência a partir da arte, do brincar, por mais que seja um paciente adulto. Hoje a gente tem muitos recursos também, né, lúdicos, estruturados ou não estruturados, para essa faixa etária, cada vez mais a gente tem referência, né, de bons resultados, de resultados interessantes em relação à questão de experiências mais artísticas na clínica, né, de experiências mais lúdicas, digamos assim. Às vezes, esse sujeito ele chega com uma evitação de contato a partir da fala. E a gente pode usar outros recursos para que isso aconteça. Não precisa ser exclusivamente
uma fala verbal, né? Às vezes pode ser, com certeza, a partir desse lúdico. Já fiz trabalhos muito interessantes a partir de telas, de pintura, argila. Então, a partir desse recurso se expressa algo, sentimentos, né? Outros, as referências também nos trazem questões sobre presentificar o sujeito, então, como é que a gente presentifica? Dos recursos é focar nesse corpo, nessa respiração, então, se a pessoa está incomodada com falta de conforto, trazer primeiro esse sujeito para o aqui e agora, para a presentificação, respirar, parar um pouco, né? Esse contato com o visual, prestar atenção no próprio corpo, uma coisa que a gente tem, né, a gente acaba esquecendo no dia a dia, respiração, que é algo que se torna tão automático, às vezes a gente, né, nem presta atenção nisso. Então, também uma conduta é pedir para esse outro focar nessa respiração, esse olhar no outro, tocar o corpo. Às vezes as pessoas chegam tão agitadas, a gente consegue falar e às vezes a gente pedir só para parar um pouquinho, né, para a gente ficar um pouco. As pessoas também precisam de um tempo, às vezes, bem maior do que os outros, então a gente precisa ter muita cautela, muito cuidado, muita paciência. Quanto mais a gente pressiona esse sujeito, mais atravessamentos de ameaça pode atravessar, então isso dificultar o processo de cuidado, a construção de cuidado. Então a gente precisa também, enquanto profissional, sempre ter um olhar mais atento e cauteloso em relação a pessoas que são atravessadas por todo mundo. Coloquei essa referência nessa citação direta. Entende-se que uma das faces da violência em nosso cotidiano se refere às formas culturais e socialmente estabelecidas que estimulam um falso apoio sobre um parecer ser, em que nossa prática terapêutica deve ser instrumento de ação ético-política de enfrentamento destas violências. E torna-se como coerente com as premissas dessas abordagens e ideias de seus percursos, além de ser as formas de adoecimentos implicados no processo legislatório. Então, uma coisa, de forma nenhuma, nenhuma conduta, seja qualquer tipo de profissional, né, da saúde, escola, etc., fugir, de qualquer forma, claro, de uma postura violenta. E, às vezes, é uma violência velada. Em que sentido? Quando a gente julga a fala do outro, quando a gente fala por cima do outro, quando a gente acha que sabe mais sobre o outro do que ele mesmo, é uma forma também de violentar o outro, é uma forma de silenciar. Então, às vezes, essa violência é uma violência velada, né? Uma violência silenciosa, digamos assim, que de alguma forma atravessa aquele outro, que na verdade dificulta o trabalho de cuidado. Então, eu trouxe também, né, para fechar, aonde procurar suporte para a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, é um grupo integrado de articulado de pontos de atenção para atender pessoas com sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes a algum, ou também ao uso de álcool e outras drogas, né, para saber presentes. Então, a RAPS, uma UBS, por exemplo, atenção primária, é portas abertas para acolher esse sujeito de sofrimento. E aí, quando é necessário, existe uma articulação em rede para encaminhar para dispositivos como CAPSA ou CAPSA-D. Então, a RAPS, a rede de atenção, que constitui desde a primária, a terciária, é justamente um lugar extremamente importante para pessoas que estão no sofrimento psíquico ou com outras necessidades específicas vinculadas a outras drogas. Então, é um serviço de portas abertas para acolher esses sujeitos. Aqui, o CAPS também, né, quando precisa ter essa preferência de contato, esse encaminhamento acontece a partir do primeiro contato com uma UBS. E com essa citação em relação ao CAPS, né, os CAPS não podem se eximar de ofertar o cuidado necessário a essas novas demandas que têm surgido.
haja visto o intenso sofrimento que envolve os riscos reais do adoecimento ou morte. Assim, é muito fundamental que, como regulador da rede, isso é muito importante, CAPS é regulador, os CAPS articulem os cuidados em diversos níveis de atenção e RAPS, de forma a não deixar a pessoa com ideação suicida ou com histórico de tentativas de auto-extermínio sem vinculação em rede. É um sujeito que precisa de acolhimento, está em algum processo, em algum movimento de crescimento mental, alguns atravessamentos. A atenção primária é portas abertas para esse acolhimento. Quando necessário, existe sim uma possibilidade de encaminhamento. Eu coloquei uma frase de Spears, né, o pai da gestalterapia, que ele diz que nem toda fuga é mentira, e ele diz que nem todo contato é saudável. Acho muito interessante essa situação dele. E aqui as referências. Quero agradecer, um bom dia para todos, e agradecer, né, a Saúde Digital, por esse convite. Até a próxima. Boa tarde, sou professora, sou acadêmico de medicina. Quais estratégias e práticas podem ser adotadas para evitar sentimentos de abandono em pacientes com borderline, por exemplo, em uma unidade básica de saúde? Existem fatores de risco em relação aos comportamentos autodestrutivos? Sim, claro que cada sujeito é único, cada usuário do serviço é único. Uma das estratégias de cuidado, né, em atenção à saúde é o PTS, o afastamento, é uma busca ativa. Então, tudo isso são recursos que uma equipe, né, uma equipe de saúde mental, uma equipe do SUS, uma UBS, CAPS se utiliza, né, além do acolhimento, as práticas integrativas, o PTS, o maciçamento, tudo isso é utilizado como forma de cuidado daquele usuário no serviço. A troca, né, entre os próprios médicos de referência, com a enfermeira, com o psicólogo, etc. Né? Os grupos terapêuticos que tem, principalmente o CAPS, tem grupos incríveis, às vezes grupos, né, com determinados atravessamentos em relação ao adoecimento. Então, temos vários recursos utilizados que são extremamente potentes na atenção primária, né, assim como na atenção secundária. E existem alguns fatores de risco, sim, em relação à faixa etária, em relação a questões também biológicas, algumas doenças biológicas, questões em relação à fome, uma das coisas que mais atravessa, a questão familiar, como é aquele entorno familiar, a cultura que aquela pessoa se coloca. Quando a gente fala de uma questão do Brasil, a gente também fala sobre a ausência de algumas políticas públicas, né, principalmente atravessada a questão de raça e gênero, né? Então, alguns fatores também em relação a comportamentos autodestrutivos, também a idade, questão de histórico familiar, em alguns casos, existe também atravessamentos de uso de substâncias, também a gente precisa perceber se existe algum atravessamento em relação a isso. São alguns fatores de risco que a gente consegue observar. Porém, a gente precisa escutar aquele sujeito para entender quais são os fatores de risco para ele naquele momento, no lugar que ele está inserido. Às vezes pode ser, fazendo um recorte mais, né, individual, uma relação, pode estar atravessada por violência, né, uma violência doméstica, algo do tipo. Então, é algo muito subjetivo. Né? Eu só trouxe alguns fatores em relação à idade, uso de substâncias, questões familiares, políticas públicas, que é algo mais geral. Mas cada sujeito vai ter ali também seus atravessamentos. Tá bom? Agradeço ali a pergunta. Doutora, bom dia. Bom dia. Dá para ter uma vida normal? Tem borderline? Sim. Né? São ajustamentos que os sujeitos fazem para ter relações afetivas, para estar nas relações, e são ajustamentos que justamente essas pessoas se utilizam para tentar estar nas relações com os outros. Então, usar esse termo normal, né, que seria uma vida normal, mas acho que seria uma vida funcional, digamos assim, que você quis dizer também. Então, sim, com certeza.
né? Às vezes são pessoas que precisam de cuidados mais intensificados, psicoterapia, estar em cuidado em rede, um cuidado no território, mas com certeza são pessoas que têm vidas ali funcionais, né? Com certeza, tá, Edith? Certo? Comentar um pouco sobre o borderline e diagnóstico contado, por exemplo. Sim, o borderline é um diagnóstico que, em alguns casos, existe até uma dificuldade de diagnosticar por conta da forma que o sujeito se coloca nessa relação. Em que sentido? Como existe essa. Em casos de bipolaridade também isso acontece, né? São diferentes, tá? Essa dificuldade nas relações faz com que a gente tenha uma dificuldade desse diagnóstico. Isso não quer dizer que não se faça, óbvio, mas é importante, e aí até fica uma questão crítica aqui, não um questionamento, mas digamos assim, de que forma estão sendo feitos esses diagnósticos? Dependendo do diagnóstico, né, de saúde mental, transtornos mentais, né, como vocês preferirem chamar, é atravessado por um recorte de tempo. A gente precisa fazer um mínimo de acompanhamento, seja como eu trouxe, né, o cuidado em rede, atravessar das políticas públicas, né, saúde mental, seja, ok, se o paciente for um cuidado, né, uma psicoterapia, uma psiquiatria de forma individual, tanto individual particular, que eu digo, cuidado, precisa também ser atravessada por uma questão de temporalidade. Nenhum diagnóstico a gente pode ser feito ou fechado em uma só sessão. Precisa ter um acompanhamento, né? Acompanhamento esse que o ideal, né, digamos assim, é que seja pelo menos por alguns meses, ou acompanhado por uma questão de uma questão temporal, de grupo. A bipolaridade ela é atravessada por uma questão de episódios ora maníacos, ora depressivos. Outra dificuldade que a gente tem no diagnóstico também, porque o que a gente tem de literatura, por exemplo, em relação à bipolaridade, é que o sujeito procura a rede, por exemplo, procura ali já é acompanhado pelo CAPS, vamos dizer assim, um usuário já é acompanhado pelo CAPS, e só que costuma pedir acolhimento e ser cuidado, ir atrás de cuidados nos episódios mais depressivos. E aí que se coloca naquele paciente, naquele usuário, um diagnóstico de depressão. Por quê? Porque quando ocorre isso não é uma regra, mas que a gente tem de leitura, né? Alguns colegas de profissão também relatam que quando eles estão nos episódios maníacos, eles não vão até o serviço, né? Porque aquele episódio maníaco é o quê? Aquela vida de uma forma exacerbada, aquele outro que é aquele contato intensivo, né? Então, existem essas diferenciações em relação ao diagnóstico, e é por isso que demanda tempo e muito cuidado da equipe, por conta dessas ali, horas similitudes, horas diferenciações, tá certo? Então, quero agradecer a todos que estavam por aqui, e até a próxima, tá certo? Foi um prazer estar com vocês.